Olá amigos, bem-vindos. Às quartas-feiras no NEAP nós fazemos um estudo sobre o Livro dos Espíritos, fazendo parte do curso básico de Espiritismo. Então nós trazemos os pontos fundamentais do capítulo, mas é importante nós estudarmos em casa, porque os capítulos são extremamente profundos. E muitas vezes, muitos de nós espíritas cometemos um equívoco quando dizemos assim: já li o Livro dos Espíritos 3, 4, 5 vezes, já fiz curso, eu já sei. Não é bem assim. São capítulos profundos. Cada vez que nós vamos estudar uma pergunta, às vezes nós abrimos e pensamos assim: nossa, parece que aquilo não estava ali, eu não tinha percebido essa ideia. Então é assim, o Livro dos Espíritos precisa ser estudado sempre. Divaldo Pereira Franco diz que estuda ainda o Livro dos Espíritos todos os dias, pelo menos uma pergunta, há mais de 60 anos. E nós já achamos que sabemos tudo, não é? Então é importante nós espíritas sempre estarmos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 4º, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E vamos juntos com Kardec aqui nas investigações. Nesse último capítulo, ele faz uma análise da vida futura. O que será que acontece após a morte? Será que acaba tudo? Será que temos penas, castigos divinos? Existe o paraíso, o purgatório, o inferno? Então ele fecha o Livro dos Espíritos nessa 4ª parte de uma maneira brilhante. Então vamos juntos com Kardec nesses tópicos: o nada, a vida futura, intuição das penas e dos gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros e penas temporais. Nós dividimos esse capítulo em 2, então vamos ver esses tópicos nessa primeira aula. E ele começa perguntando por que o homem tem horror ao nada. E os espíritos vão dizer que o nada não existe. É um sentimento, há um sentimento instintivo da vida futura. Antes da encarnação, o espírito conhece as realidades espirituais e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então nós somos espíritos imortais, já tivemos muitas existências, a nossa verdadeira pátria não é aqui na Terra, é no plano espiritual. Então nós trazemos esse sentimento inato, esse instinto dentro de nós de uma continuidade da vida, a vida futura. Então isso está intrínseco em nós. Lembrando que nós somos criados, o espírito foi criado simples e ignorante, trazendo potencialidades, e através de várias existências, várias reencarnações, vai ampliando o seu aspecto intelecto, moral, até que nós vamos chegar a sermos um espírito muito, muito evoluído, um espírito puro, pleno de felicidade. E Kardec pergunta de onde procede a crença de que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras.
Então eles vão dizer que é sempre a mesma coisa, um pressentimento da realidade, dado ao homem pelo seu espírito. Então eles dizem, os espíritos superiores, fica sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala e vosso mal é não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. Então há uma preocupação do homem, do que vai acontecer no futuro, né, em termos de recompensa, de pena, e essa preocupação é de todos os tempos, sempre existiu, não é? Ela é natural. E a vida futura, ela existe, dizem os espíritos, sabemos, e implica na conservação da nossa individualidade. E nesse sentido, Kardec pergunta, né, no momento da morte, no momento fatal, qual é o sentimento que domina o homem? E eles vão dizer, a dúvida para os céticos, para os endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Dúvida, medo e esperança. A pior coisa que pode acontecer conosco é levar para o plano espiritual a questão da culpa. Por isso que os espíritos sempre nos orientam para que nós possamos resolver as nossas questões enquanto podemos aqui na Terra. Esperança para os homens de bem. Nós já estudamos aqui os caracteres do homem de bem, no capítulo Perfeição Moral. E uma das questões importantes, e todos nós devemos estar nesse caminho, é o esforço para combater as más tendências, desenvolvendo as virtudes. Então, homem de bem. Então, fazer o máximo de esforço possível para que nossas condutas sejam melhores. Então, vai dizer aqui, vão dizer os espíritos, que é natural que haja uma preocupação com o que vai acontecer depois, com o que vai acontecer no futuro conosco, não é? Para que possamos estar tranquilos, com a consciência tranquila nesse momento, que possamos nos esforçar, não é? E aí ele continua, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? E eles vão dizer que Deus se ocupa de todos os seres que Ele criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então veja, quando nós falamos de Deus, então Deus faz aquilo, Deus faz isso, nós estamos nos referindo à lei de Deus, a essa dinâmica de funcionamento da lei de Deus. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Se sofremos a consequência da violação da lei, não devemos nos queixar senão de nós mesmos. Somos os responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade futura. Então, na nossa vida é assim, se nós infringimos a lei, nós seremos autuados, seremos multados, seremos punidos. Não pode ser diferente nessa dinâmica de funcionamento da lei de Deus. Nada mais justo. Então nós aprendemos lá no capítulo 1 que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e as suas leis são perfeitas. E Deus tem perfeições infinitas. Então as leis são perfeitas e a lei de Deus é perfeita. Isso é redundância, né? Justiça de Deus, lei de Deus, elas são perfeitas. Então, dentro do funcionamento da lei, nós podemos fazer, Deus nos proporcionou isso, podemos fazer as nossas escolhas, temos liberdade para isso, de escolher os caminhos que vamos tomar, mas nesses caminhos nós teremos as consequências. Então, condutas boas, as consequências são boas, condutas ruins, consequências ruins. E nada pode ser mais justo do que isso. Então, o que nós estamos semeando, nós vamos colher no futuro.
Nós somos os construtores do nosso destino. Então, nós aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que se nós estamos passando por uma dificuldade, por um processo doloroso, um desafio, normalmente a causa está nessa vida. Então analisemos, será que eu fiz algo, para estar passando por aquilo? Não fiz nada. Então as causas daquilo estão lá no passado remoto, em outras existências. Ou seja, estamos colhendo as construções do nosso passado. Isso é justiça, Nada, porque como é que nós vamos explicar tantas questões, tantos contrastes, tantas questões difíceis, se nós não tivermos essa ferramenta que é a reencarnação? Portanto, justiça de Deus. Há uma causa justa para as nossas dores. Então, na sequência, Kardec vai fazer uma análise a respeito da felicidade dos espíritos. E os espíritos superiores, quem responde a esse capítulo é São Luís, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, Lamennais. Eles vão nos dizer que a felicidade dos espíritos ela é proporcional ao seu grau de elevação. Nós já estudamos a escala espírita nas questões 100 e seguintes, e é bom a gente fazer um link novamente, dar uma lida na escala, que nós vamos entender o que eles estão aqui dizendo. Então eles vão dizer assim: os espíritos bons conhecem todas as coisas, não têm qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Não experimentam nem as necessidades, nem sofrimentos, nem as angústias da vida material. O amor que os une é para eles a fonte de suprema felicidade. Sabe que o alcance da felicidade suprema deles depende e trabalham com esse fito, mas com calma, com a calma da consciência pura. Então, espíritos de segunda ordem, espíritos bons, onde há o predomínio do espírito sobre a matéria. Então, não há mais essas imperfeições como ciúme, inveja, ódio, orgulho. E tudo isso causa sofrimento. Os espíritos puros, eles gozam a felicidade suprema. Nós conhecemos já esteve conosco aqui na Terra, um espírito puro, Jesus, o homem mais perfeito que já apareceu por aqui. Não sofrem mais as tribulações da existência corpórea, isso já é um gozo. Conhecem e sabem todas as coisas e entregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo. Nós estamos nesse caminho. Um dia nós seremos um espírito puro, criados simples e ignorantes, mas trazendo aquele potencial, e vamos chegar lá a sermos um espírito muito evoluído. Então, de pequenininho até nos tornarmos grandões. E o sofrimento dos espíritos inferiores, que somos nós, espíritos de terceira ordem, onde há o predomínio da matéria sobre o espírito. E nós trazemos todas as paixões, todas as imperfeições, somos ainda muito ligados às coisas materiais, às coisinhas, apego às pessoas e às coisas. Então eles vão dizer que os seus sofrimentos são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade. Então, um resumo: por exemplo, cobiçar tudo que lhes falta para serem felizes, mas não podem tê-lo. Ver a felicidade e não poder atingir. Mágoa, ciúme, raiva, desespero e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. E isso é uma tortura para eles. Nós ainda estamos muito relacionados, com as coisas. Isso traz um imenso sofrimento. E Kardec pergunta: se ver os espíritos que sofrem não é para os bons,
Então, espírito de segunda ordem, uma causa de aflição. E nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Eles vão dizer que não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo a mão. E isso traz gozo. Então, o espírito bom, que não sofre, mas quando vê, por exemplo, um ente querido em sofrimento, isso não perturba a sua felicidade? Eles vão dizer que não, porque eles já têm a compreensão de que aquilo passa. Tem o olhar para nós que somos inferiores, como se nós fôssemos crianças espirituais, mas que estamos em crescimento, estamos no caminho, tudo vai passar e nós vamos estar mais aperfeiçoados, mais adiantados. Então não é motivo de sofrimento para eles. E eles nos auxiliam, nos amparam, isso é motivo de felicidade. Vamos lembrar dos nossos espíritos protetores, que são espíritos bons, espíritos de segunda ordem, que nos amparam sempre. Muito bem. Então Kardec, ele vai perguntar se o espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Assim, não será exato dizer que após a morte só tem sofrimentos morais? Olha a resposta. É bem verdade que reencarnada a alma encontra tribulações da vida, nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Em geral, e nós dizemos isso, né, que o morto não sofre mais. Isso nem sempre é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, mas segundo as faltas que tenham cometido, pode ter dores morais mais cruciantes e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. O que eles estão dizendo é que as sensações não são iguais dos encarnados. Nós sabemos que os sofrimentos estão atrelados ao nosso modo de viver, o modo de viver da pessoa na Terra. Então, o aspecto moral, ele vai determinar o grau de felicidade no plano espiritual e nas próximas existências. O que acontece com o homem que, sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? Desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário e é assim que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação. Então, eles estão perguntando, aquele que não fez o mal, mas também não fez nada para se libertar do apego. Muitos de nós estamos aqui. Então, teremos que recomeçar novamente. A infinita misericórdia de Deus nos dá inúmeras oportunidades, através das reencarnações, de nós avançarmos. Pessoal, a felicidade, ela é inexorável para nós. Um dia nós seremos espíritos puros e estaremos envolvidos nessa felicidade plena. Muito bem. Então fizemos aqui várias análises e nós vamos encerrar essa aula de hoje, continuando na próxima com os próximos tópicos. Nós agradecemos a presença de todos, muita paz e muita luz.